E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem Tudo fala bem. é o Edu. Galera, Ele seguinte, mudou de novo? nesse Pelo vídeo visto, eu quero sim. apresentar para vocês o meu setup atual. Para quem não sabe, eu me mudei recentemente, eu me mudei de um lugar, de uma província no Canadá para outra bem distante. Foi uma mudança de mais de 4.000 quilômetros de distância, o que significa que o meu setup mudou drasticamente. Eu fiz aqui no canal um vídeo de setup improvisado, Pô, cara, mas agora o sacrificar setup FIFA é não tá muito um estado em difícil, que eu velho. consideraria improvisado. Ele tá sendo trabalhado ainda, vai ter mudanças, É mas só tá vocês olharem antes de eu sair do formato que eu FIFA e considero agora. fixo já, e eu queria apresentar para vocês. Vocês podem ver que tem um pouquinho da minha coleção aqui, eu vou detalhar isso aqui melhor para vocês depois. Eu queria antes começar falando do equipamento. E eu queria agradecer o pessoal do Kabum, porque o Kabum está patrocinando esse vídeo aqui. Depois eu trago uma mensagem do Kabum para vocês, vai ter QR Code na tela, link na descrição, etc. Mas vamos focar no setup agora. Então aqui a gente tem o meu computador, e esse computador aqui tá com uma RTX da NVIDIA 5090, uma placa bem poderosa, e ele tem 32 ou 64 GB de RAM, eu não lembro de cabeça, para ser sincero, eu detalho na descrição para vocês. Ele tem um Intel i7 de processador de 12ª geração, que tem funcionado muito bem, não vi motivos para trocá-lo nos anos recentes, e é um computador que eu uso direto, ele fica ligado direto, tenho gravado vídeos, feito lives com ele, tem tudo funcionado muito bem. De placas de captura eu uso para os gameplays uma placa da Avermedia, modelo GC573, não tá de Elgato? é muito boa, e para Facecam eu uso uma Elgato 4K Pro, que tem funcionado bem também, mas é uma placa que deveria ter recebido um update de som surround, ainda não recebeu, estou no aguardo, Elgato, por favor. E eu coloquei algumas coisas em cima do computador aqui de propósito, só para vocês verem alguns acessórios, tipo tesoura, né? óbvio que eu vou precisar Importante. de um leitor de cartão SD e micro SD. Isso aqui são fitas que eu uso para organizar os cabos. Isso aqui é extremamente útil. Eu posso mostrar para vocês na prática aqui. Bom isso aí, aqui temos algumas fitas segurando o cabo e essa peça aqui do suporte de microfone no lugar, e eu passo esse tipo de fita em tudo que é cabo do setup para deixar tudo organizado. E daí coisas do dia a dia, né? Uma tesoura, estilete, coisas que eu uso nos unboxings. E daí a ideia do computador estar nessa mesa me agrada e me desagrada ao mesmo tempo, porque eu queria que ele ficasse um pouquinho mais escondido, mas por hora ele está bem aparente. E esse setup aqui, ele tá montado numa mesa que tem rodinha. Dois então monitores só, mano. Eu posso transportar essa mesa para qualquer lugar praticamente aqui do quarto e eu consigo mudar o meu cenário. Fazendo isso, eu não vou transportar ela muito, que eu tenho que ficar de olho nos cabos para não atropelar. Tem tomada também, rodinhas, né? E tal, mas é a ideia de ser um setup móvel conforme a necessidade. Eu deixei aqui um controle conectado no PC. Eu estou usando esse controle lindo de PlayStation, que é um controle da edição comemorativa de 30 anos. Isso, que botão versão é esse Edge, que é aquela versão mais top de linha do controle, tem botões traseiros aqui e tal. Eu tô usando esse controle para jogar o Hollow Knight Silksong, que eu tô zerando em lives. Por aqui temos um monitor da LG 1440p, ele chega a 240 fps, ele é OLED. Aqui é um monitor um pouco mais básico, não é OLED, é da LG também, funciona bem. Esses monitores eles estão ligados no PC e esse é o monitor que eu uso para jogar, então ele fica ligado nos consoles através da placa de captura também. O microfone eu tinha mencionado já, mas não formalmente. Isso aqui é um microfone da Elgato. É um microfone Wave XLR, é muito bom, e ele trabalha em conjunto com essa interface Wave XLR da Elgato também. Algo muito bacana dessa interface é que ela roda 2 ganhos em paralelo, então se você for estourar o ganho base, você não estoura o áudio porque ele passa para o ganho secundário, que consegue deixar o áudio não estourar. Então isso é bem bacana, para quem grita, o áudio fica melhor do que ficaria numa interface padrão. E o microfone é dinâmico, microfones podem ser dinâmicos ou condensadores. Os condensadores pegam mais som ambiente, o microfone dinâmico foca mais no que está próximo dele, e é por isso que o microfone dinâmico é a minha preferência, é a preferência de podcasts também, é o tipo de microfone que um vocalista de banda usaria para não captar o que está rolando no ambiente. Nunca tinha visto esse microfone da Elgato. Para mim é especialmente importante eu usar um microfone dinâmico, porque frequentemente eu uso esse soundbar aqui para poder jogar os games que eu mostro no canal. Ele é um soundbar da Creative,
é um Sound Blaster, ele é muito bom, o modelo é SXFI Carrier. Eu estava tendo dificuldade de usar esse soundbar com o meu monitor antigo, que era um da Alienware OLED, que a imagem do monitor da Alienware era maravilhosa, mas eu frequentemente tinha problemas na hora de trocar o input HDMI e o sinal passando por esse soundbar dava problema com o monitor da Alienware. Quando eu voltei a usar esse LG OLED, eu parei de ter problemas, então estou bem satisfeito aqui com o setup. Esse soundbar, ele faz 7.1 real. O subwoofer dele tá escondidinho para cá. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Esse subwoofer funciona via Wi-Fi e tem funcionado bem, e eu deixei ele mais afastado aqui, e depois essa parte do estúdio eu exemplifico melhor para vocês depois. Calma, Lucas, você foi muito para trás, você me assustou, tá? Esse PlayStation aqui, ele é muito valioso para mim. Caralho, Play bonitão, ele é literalmente muito valioso em unidade monetária, mas mais do que isso, muito difícil de encontrá-lo. Então você me assustou. Dessa vez não é a Sapeca que está gravando, é o Lucas, que é o meu editor, porque ele também está na região aqui de Vancouver, e gravar com a minha esposa filmando é incrível, eu gosto muito, mas os astros precisam se alinhar para minha filha estar na escola ou estar de boa, o meu filho estar dormindo, e aí ao invés de eu contar com o alinhamento dos astros, eu pedi pro Lucas vir me ajudar com essa filmagem. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente tem aqui o PlayStation Pro, que está montado no setup. A gente tem aqui também consoles, o Switch 2, que está ali, são os consoles que eu tenho usado mais, e isso aqui é um Mr. FPGA, que é um emulador que ele emula games via hardware, o que significa que a emulação dele é extremamente precisa. O chip dentro dele, ele consegue fingir que é outro chip, basicamente, e com isso a emulação fica extremamente precisa, o que é do meu agrado. O microfone que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui é um da DJI, então ele tem esse kitzinho aqui em que ficam 2 microfones, um eu estou usando, o outro é este aqui. Isso aqui é o equipamento que ficaria na câmera. No caso, eu estou gravando o microfone com a gravação interna dele. Vocês podem ver, a luzinha tá vermelha aqui, significa que ele está gravando na memória interna. De teclado, eu tenho usado esse teclado microfone, né? Que é uma delícia de usar, da 8-Bit Do. Ele é um teclado que funciona via Wi-Fi. Pelo dongle de Wi-Fi, eu estou usando ele conectado no meu computador. E aí, se eu quiser, eu coloco ele em modo Bluetooth. No modo Bluetooth ele conectaria no meu laptop, isso é bem legal. E as teclas desse teclado são uma delícia de usar. Eu gostei muito desse teclado da 8-Bit Do, recomendo bastante. E daí de mouse, eu tenho usado esse mouse aqui da Logitech. Galera, esse mouse é o melhor mouse do mundo. É um super light, e ele de fato é bem leve. Não tem jeito. E é o mesmo mouse Pro super light, beleza. E aí, vocês podem ver essa feature dele aqui, que isso aqui fui eu com um lápis que sem querer esbarrei no mouse. Opa, que beleza. Consegui limpar e ficou aqui, e assim vai ficar. Algo legal da mesa que eu tô mostrando pra vocês é que ela tem a altura ajustável. Eu posso levantar essa mesa se eu quiser. Olha a manivela, mano. E isso aqui é algo que eu copiei do setup do Leon. Eu fiquei hospedado na casa do Leon e da Nilce em março e em maio desse ano, e eu roubei várias ideias do Leon e da Nilce e estou aplicando aqui no meu setup. De câmera, que eu sei que vocês se interessam bastante de saber, a gente tem aqui uma FX30, é uma câmera da Sony, linha de cinema. E essa câmera aqui, ela é um exagero pro meu setup, mas ela funciona extremamente bem. E quando eu tô fazendo live, quando eu tô gravando o vídeo, eu tô usando aquela câmera no modo totalmente automático, usando iluminação natural. O resultado tem ficado maravilhoso, tô super satisfeito. Por aqui a gente tem também o meu teleprompter da Elgato, e o que eu faço no teleprompter eu exemplifiquei muito bem no meu vídeo anterior de setup, inclusive fazendo uma publi de Kabum, que está patrocinando esse vídeo aqui também. Daí o teleprompter eu uso para poder ler textos, literalmente ler textos, e às vezes eu uso o teleprompter para colocar informações relevantes nas quais eu vou improvisar em cima, porque alguns vídeos elaborados meus eu improviso, mas eu não quero esquecer de comentar, sei lá, falando de um jogo eu quero falar de
gráfico com algumas observações O do outro tá gráfico. em outro nível, Quero falar ele do tá, áudio né, com velho? algumas observações. Não quero esquecer de falar de algo específico do sistema de batalha, eu deixo isso tudo a Sem colinho contar no teleprompter. a acessibilidade E alguns vídeos dele são lá, né, cara? literalmente De ter redigidos esses, porque palavra tem muito a produto palavra desse que nem e vem eu pro leio Brasil, em cara. câmera os textos. E funciona, eu vejo de acordo com a necessidade se eu prefiro improvisar ou se eu prefiro roteirizar completamente o vídeo. Quando eu preciso de iluminação artificial, eu tenho utilizado essa aqui, que no momento está rebatendo no teto, mas aí eu posso mirar ela em mim. Ela é uma iluminação da Neewer, que está com um difusor e funciona bem. E eu tenho gostado e eu deixo o brilho dela bem baixo quando eu estou usando em mim e já é o suficiente. Eu sei que vocês querem ver essa parte do estúdio. Antes, eu vou inverter a posição aqui com o Lucas. Eu esqueci de falar da cadeira e do pedal. Então, essa cadeira aqui é uma Herman Miller, né? feita em parceria com a Logitech. 12 mil reais. E, sinceramente, eu me arrependo um pouco de ter comprado essa cadeira. Caralho! Porque ela é uma cadeira muito... É sério, Lucas. O Lucas olhou pra mim assim. Ela é muito cara. É muito caro. E depois de fazer uma live de 2h30, 3 horas, eu sinto incômodo na região da lombar. Região chamada de bunda também, né? E não era pra uma cadeira tão cara me deixar com incômodo. Então eu tô considerando experimentar outras opções. Mas essa cadeira aqui, dizem que ela é maravilhosa, eu esperava mais. E ela é muito cara e ela é muito pesada também. Então, assim, eu tô fazendo uma propaganda oposta para a Herman Miller, né? Mas talvez outros modelos se adaptem melhor ao meu porte físico. O que a Herman Miller deve ter mandado uma DM pra ele depois disso daí é brincadeira. Eu usei vídeos de tutorial para poder ajustar a cadeira e tal, e pra mim as coisas não têm funcionado, infelizmente. Por aqui, temos ali o meu pedal da Elgato, que é bem legal. Então ele tem 3 botões aqui, da parte esquerda, do meio, da direita. Com esse pedal, o que eu faço? Eu tô fazendo uma live de um jogo difícil em que eu marco o número de mortes, eu clico ali, aumentem o número de mortes. Não que eu morra nos games, obviamente, mas numa situação hipotética em que eu morra é o que eu faria. E ali eu deixo também marcações para gravação. Eu coloco uma linha extra de áudio em que quando eu aperto o pedal, dá um apito que ninguém escuta, nem eu, mas eu sei que ali tem uma marcação de áudio, então é um ponto no vídeo, na gravação, para eu ver, de fazer um corte, uma cena boa para fazer thumbnail, coisas do tipo. É bem útil esse pedal. Para cá, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Tem muita coisa inteligente que se eu tivesse dinheiro seria incrível, aqui, né? Na filmagem vai dar para vocês verem um pouquinho mais de problemas. Não são exatamente problemas, mas assim, dá pra ver o ponto de divisão de um painel pro outro, dá pra ver talvez algum defeitinho aqui na textura, mas isso na prática, nos vídeos, não é aparente, o fundinho fica desfocado e tal. A minha ideia com esses painéis aqui é, tipo, vamos simular aqui, eu tô na frente do painel, o painel deixa a minha aparência, o meu visual, o meu rosto em evidência, e o painel deixa o fundo mais neutro. Isso é legal para um gameplay, em que o que importa é aparecer a facecam, o meu rosto, mas não o fundo do vídeo. Isso é legal num vídeo em que eu esteja falando de um assunto mais sério e ajuda a controlar a questão do eco dentro do quarto. A gente tem aqui uma planta, é uma planta de verdade, e isso aqui pode circular pelo cenário, só a câmera dele, Gabizeira. No cenário e tá num pote com rodinha, então eu posso transportar a planta pelo cenário. Eu falei já do subwoofer que está ali. Eu gosto de deixar o subwoofer no máximo para eu sentir as vibrações deliciosas dos graves dos games em que eu estiver me divertindo. A cadeira seria bem-vinda também. Essa daqui tá foda já. Cabos, eu tenho usado cabos excelentes de HDMI 2.1 e tal, e todos eu tento identificar para eu não me perder na hora de ajustar o setup. Mesma coisa com cabo USB, eu tenho usado cabos longos USB, esse aqui não está identificado porque ele não está em uso no momento, mas eu recomendo vocês identificarem os cabos de vocês, assim, que nem eu tenho feito. É bem útil. Eu queria mostrar para vocês aqui, nessa caixa, como eu organizei questão de mudança, porque eu me mudei recentemente, eu fiz várias caixas. Então nessa aqui tem alguns mangás meus, tinha equipamento de áudio aqui também, mas aqui veio um disco que é bem curioso. Isso aqui, galera, é meio que uma relíquia do passado já. Isso aqui vocês podem ver que é um disco escrito Promo Only, Not for Resale. É um disco promocional apenas, não é para revenda. Isso aqui era
a cópia, a edição de análise do Vampire. Eu recebi o game em mídia física, não em mídia digital. Hoje em dia, quando você vai fazer análise de um jogo, quando você recebe o game antecipado, é um código digital que você baixa. No passado, eram mídias físicas que eram enviadas, e às vezes você tinha que devolver, às vezes não. Então eu tenho esse disco aqui do Vampire, que é muito difícil de você ver um disco desse, eu achei que seria curioso de apresentar para vocês. E questão de setup, eu ainda estou organizando muita coisa. Então, por exemplo, aqui, vejam, estão vários controles meus que eu transportei aqui. Olha a quantidade de controle. controle. E a aleatoriedade, vai ter um controle de 64 ali, um controle de Mega Drive e aqui, acho que tinha um controle de 3DO perdido aqui no meio. Estou mostrando para vocês só de curiosidade que eu tive que organizar isso tudo para a mudança. Aí, atrás do Lucas, vai ter bastante baguncinha. Eu vou trazer Lucas. a planta Viajei, pra nada cá. a ver, nada a ver. Beleza. E eu vou abrir Tá no o Canadá closet ele, sim. aqui. Tá bem caótico, mas eu tô organizando isso aqui Meu ainda. Deus, a quantidade de Então coisa, eu tô velho. tentando usar essas caixas transparentes para poder guardar equipamentos. Então vocês podem ver Um Game Boy no meio do tem um nada. pouco de tudo aqui, de jogo, de console, equipamento, controle. Isso aqui precisa ser organizado. Novamente, o estúdio tá pronto para trabalhar e tem dado conta das minhas necessidades. Nem tá mas precisa bagunçado ser isso, mas, utilizado. porra. E aí, O Edu não pra sabe cá, o que é bagunçado, eu coloquei esse pá, os meus velho. games nessas 3 estantes, nessas 3 sets de prateleiras. Eu devo comprar um quarto set de prateleiras e eu até pensei que assim, eu queria armários brancos, porque o armário branco eu acho que fica bonito de fundo e me ajuda com o ajuste de branco da câmera. E eu coloquei na altura onde fica a minha cabeça quando eu tô sentado gravando, jogos que tem a caixinha mais escura, para não ficar tudo muito claro. Os games claros eu tentei colocar mais para cima, porque eles aparecem menos, e dando uma distribuída geral. Então aqui a gente tem tipo Dreamcast, e aí Grande logo abaixo Dreamcast. tem 3DS, e aí logo abaixo tem Xbox original, e daí tem Eu PlayStation nunca vi um jogo de 3. Xbox na minha vida, velho. Esse armário ficou bem lotado de PlayStation 3 e PlayStation 4, que são plataformas para as quais eu tenho muito jogo, e nos outros eu fui distribuindo de maneira geral também os equipamentos. Então, tipo, PlayStation 2, Eu nunca vi Play um Xbox 1, na minha vida. Nintendo Wii, mas isso tudo tô montando ainda. E eu tô tentando deixar alguns respiros no setup, porque, por exemplo, se eu comprar mais jogo de GameCube, eu quero ter espaço para colocar os games. Então eu coloquei em destaque aqui esse Resident Evil 2 Ué, David, de eu tô te PC, falando, pô, eu nunca que vi eu alguém ganhei com de um uma Xbox na pessoa minha vida. muito querida minha, de presente. Eu deixei isso aqui exposto no setup. E aí, Nunca pra conheci direita alguém aqui, que eu tivesse tô um. finalizando ainda. Então tem os jogos de Switch, mas tem uns jogos de Game Boy perdidos, e tem uns Xbox 360 aqui também, e Wii U. Assim, tô distribuindo, tipo, o meu Series X eu não tenho usado muito, ele tá perdido. Nós estamos falando ali. da Xbox, Esse aqui é o meu cara. fone Não da qualquer Astro, Xbox. que E é o eu tenho Astro A40. uns 3 Xbox em casa. Esse fone tem mais de 10 anos e é a minha Xbox primeira primeiro, opção né? ainda pra usar, ele tá conservadíssimo. E perdidos aqui pra baixo estão alguns jogos de Saturno japoneses que eu não tive onde colocar no setup ainda, no estúdio, né, no gaming room. Porque se a gente vier pra cá, vocês vão ver que tem coisa que eu não consegui guardar ainda. Tem controles em caixas transparentes aqui e a gente tem inclusive vários jogos aqui embaixo que eu não sei aonde eles vão ficar. Talvez eles fiquem na caixa mesmo, mas de fácil acesso. Porque aqui tem jogo de olha aí, Mega umas Drive, relíquias. Master System, eu gostaria de expor isso, É um mas ao gerre mesmo do tempo nada. ocupa muito espaço. Então, eu tô definindo ainda e eu acho que a gente vai ter um vídeo atualizando vocês de como tá o meu setup, provavelmente no início do ano que vem, que as coisas vão estar mais organizadas. E um processo importante para começar a não tropeçar nas coisas do setup e não cair, que nem o Lucas tentou fazer agora, mas é importante ter calma na hora de montar o espaço de trabalho. Não adianta nada eu ter pressa de montar esse estúdio e ele não ficar adequado para as minhas necessidades, eu gastar mais do que deveria, ou eu comprar equipamentos que eu não vou saber usar direito. Quero montar tudo com muita calma. Então, por exemplo, por hora eu estou usando a minha Lucas Facecam tá tomando, com o Lucas tá iluminação foi de ser natural, demitido o que pra mim aí. é bom, eu devo seguir assim. E eu não estou usando luz de contorno, que é algo para mim é importante, mas não é prioridade. O que é a luz de contorno? É aquela luz que vem
do nosso lado, ou de cima, ou de baixo, que deixa aquela linha de iluminação em volta da gente, no nosso cabelo, que faz com que a gente fique um pouco mais destacado, um pouco mais diferenciado, principalmente em relação ao background. Não estou usando isso ainda e estou em paz com isso, mas em algum momento eu vou querer colocar uma luz presa no teto, por exemplo, que consiga fazer iluminação de contorno em mim, para me dar um destaque melhor nos vídeos que eu gravo. Uma coisa que eu fiz, que eu vou mudar é, a minha câmera ali e o teleprompter, eles estão presos na mesa. Mas eu acho que eu vou soltar da mesa, eu vou colocar num tripé com rodinha para eu poder levar a câmera em separado, porque eu tô querendo trocar o lado que fica a minha câmera. A câmera tá pegando esse lado do meu rosto e pegando os games de fundo. Mas eu quero trocar, eu quero que para gameplay o fundo seja esse fundo azul, para ficar mais em destaque nos vídeos. Para exemplificar como que fica a Facecam usando as placas acústicas de fundo, eu tô gravando esse take aqui com a inserção do Kabum. O Kabum é o maior e-commerce de tecnologia 5 e muito inclusive isso que não dá. Bacana. Provavelmente no início do ano que vem, no início de 2026. Mas por esse vídeo de setup é isso, eu agradeço muito novamente o Kabum, bom setup, que é um grande Nem nada exagerado. E frequentemente está aparecendo em vídeos especiais, vídeos de setup, meu vídeo sobre áudio também, eles botaram fé de que seria um vídeo legal e eles compraram o projeto e ficou muito bacana. Então, recomendo meus outros vídeos de setup, meu vídeo sobre áudio surround e... Legal, velho. Bom. Bom. Nada exagerado, né, o setup dele. É tipo assim... É o que tem. Fora o pedal do gato, achei fraco o setup pro nível dele. Então, pro nível dele, eu acho que poderia realmente ser mais forte.